Asmodius, o Senhor dos Nove Infernos, é um deus demoníaco, também conhecido como o Pai das Mentiras, e tem sob seu domínio a dominação e a tirania. Ele se deleita em corromper almas mortais com suas palavras doces, então é uma ótima escolha para novos Warlocks. No vídeo de hoje vamos falar sobre Asmodius, o primeiro deus traidor da nossa lista, e vamos estar falando de spoilers de Exandria Unlimited Calamity. Se vocês não assistiram ainda, por favor, assistam, é muito, muito bom. É uma mini campanha que está no canal do Critical Role, e ele aparece bastante nela. Hoje nós vamos falar bastante sobre a calamidade, mas principalmente sobre um pré-calamidade, o que tornou os deuses traidores traidores. Antes de falar da calamidade, eu vou ter que mencionar uma era que veio antes dela, a primeira era desse mundo, que foi a Fundação. Ela é considerada a primeira era de Exandria, que foi quando os deuses primários, e a gente vai estar falando deuses primários ao invés de primordiais, para não confundir com outros seres que vão aparecer nesse vídeo. Foi quando os deuses primários trouxeram seres vivos para habitar o seu mundo. Em certo momento, os primordiais, que eram titãs elementais, começaram a destruir tudo e a matar todo mundo que existia ali, então os deuses acabaram tendo que lutar contra eles. Durante essa luta, para impedir que os mortais fossem mortos, eles se dividiram entre deuses primários e deuses traidores. Os deuses primários queriam ficar e lutar contra os titãs elementais, enquanto os deuses traidores simplesmente se cansaram dessa situação, eles não ligavam para os mortais que estavam ali, então só desistiram e foram para o abismo, onde muitos deles sucumbiram à loucura. Durante essa época da fundação, muitos celestiais que lutaram contra os primordiais acabaram se voltando para a tirania e foram corrompidos por Asmodius e forjaram um novo inferno sob a liderança dele. Vale apontar que Asmodius é um anjo caído, assim como esses outros celestiais que ele corrompeu, isso é muito importante de saber. Na história que Asmodius contou para Xerxes, que vai ser mencionado de novo logo, ele era um celestial de luz que veio para a Terra para criar coisas novas, assim como outros celestiais. Porém, quando ele chegou, as virtudes e coisas boas já tinham sido criadas, então ele pensou que faria elas importarem, criando seus opostos. Ele diz que os mortais interpretaram mal seus dons e acabaram o odiando e não recebeu nenhum apoio dos deuses primários quanto a isso. Vale lembrar um dos títulos dele, no entanto, o Pai das Mentiras, o que leva a gente a crer ainda mais depois do que aconteceu com Xerxes, que ele estava exagerando um pouco a verdade nesse momento para parecer mais bonzinho do que ele realmente é. Ele pode muito bem só querer destruir as coisas boas que foram criadas e sentir prazer nisso. Depois dessa divisão entre deuses traidores e primários, os deuses traidores foram trancados em um lugar que ele descreveu como um lugar nada amável, um lugar para nos ensinar uma lição. Asmodius tem a reputação de ser o deus traidor que fez uma ameaça antes de ser banido. Ele disse: "Coloque-me onde quiser. Na escuridão, reunirei minhas sombras de volta para mim." Ele é bem legal, na verdade, eu adoro ele. Ainda no tempo de pré-calamidade, mas depois da Era da Fundação, a Era do Arcanum foi quando ele percebeu que conseguiu a peça que faltava para sua liberdade, quando ele conheceu Xerxes. Asmodius construiu uma narrativa e uma persona que sabia que faria o Paladino tentar ajudá-lo o máximo que pudesse, sabendo que ele acreditava em redenção e, como eu já disse antes, uma história que fez ele parecer a vítima de tudo que estava acontecendo. Ele é muito manipulador, então, não, a gente não pode culpar os Xerxes por ter caído nessa. Ao longo da campanha, eles e Xerxes tiveram muitas interações, em todas elas Asmodius tentava sempre trazer ele para o seu lado, explicando ou contando alguma história muito triste, e, em certo momento, isso funcionou. Em Exandria Unlimited Calamity, aquela campanha que eu mencionei antes, quando a Árvore dos Nomes é destruída, Xerxes vê Asmodius dentro dela e ele luta para alcançá-lo, e quando ele consegue finalmente segurar sua mão, ele o puxa para dentro de Exandria. E é nesse momento, quando ele já tá do outro lado, que Asmodius mostra quem ele realmente é. Assim que ele sai, ele esfaqueia o Xerxes no coração e depois cura ele. E o Xerxes, sem entender, começa a argumentar com ele. Uma das coisas que ele fala é que os mortais já estavam na Terra antes dos deuses aparecerem. E o Asmodius desdenhosamente chama os mortais de um rascunho ruim. E então ele arrancou a pele do crânio do Xerxes, esmagou ele no chão e arrancou a espinha dele, só pra depois curar ele de novo. O cara é muito sádico.
Durante essa conversa dá pra perceber que ele tem um ódio extremo por mortais, principalmente porque os deuses primários, que ele considera como seus irmãos, simplesmente descartaram os deuses traidores só pra proteger a cria deles. Ele então mata Xerxes pela terceira vez só pra trazer ele de volta mais uma vez e oferece pra ele a massa da coroa negra que ele tinha acabado de forjar. Caso Xerxes aceitasse a arma, ele se tornaria o campeão de Asmódeos e venderia sua alma para ele. E o Xerxes aceitou para salvar a vida do seu filho da tragédia iminente que aconteceria em Exandria. Finalmente chegamos à calamidade, o ponto alto da maioria das histórias dos deuses que a gente vai contar por aqui, que foi quando o Vespem-Chloras libertou os deuses traidores de suas prisões. Depois disso, o Asmódeus escravizou Vespem-Chloras, transformando ele num demônio decrépito e transformando ele em sua mão esquerda. Com os deuses traidores soltos por aí, eles começaram a espalhar sua influência pelo mundo e, em certo momento, fizeram um ataque a Vesselheim. A batalha durou 20 dias e 20 noites, mas apesar das tentativas dos deuses traidores, a cidade permaneceu ok, por mais que eles tenham perdido a luta. Também foi durante a calamidade que o Asmódeus traiu a Sarenrae, aquela que a gente mencionou no último vídeo. Se você ainda não viu, é só olhar aqui, em algum lugar vai estar o videozinho pra vocês assistirem. Mas ele a traiu quando ela acreditou que ele poderia se redimir, mais uma vez manipulando as pessoas pra conseguir o que ele quer. Ele matou a maioria, se não todos os seguidores da Rey com um só golpe, e ela ficou extremamente abalada e perdeu muito da sua influência depois disso. Mas foi a Vandra, a portadora da mudança, ou The Changebringer, quem derrotou Asmódeus, fazendo com que seus exércitos lutassem entre si. Eu queria muito saber mais sobre essa luta, como que ela fez um exército se virar contra o outro, como foi a batalha dela contra o Asmódeus, mas a gente não tem essas informações por hora, então o que a gente pode fazer é esperar que algum dia elas apareçam. Mas o fato da Rey ter sido traída por ele e da Vandra ter derrotado ele acabou criando um vínculo entre os seguidores das duas deusas. Então eles são amiguinhos hoje em dia. Mesmo séculos depois do fim da calamidade, o Asmódeus ainda tem muitos inimigos, alguns deles são deuses traidores que só o seguem por medo. Concluindo, Asmódeus é o deus traidor mais famoso e um dos mais poderosos por sua ambição e sua habilidade de poder manipular até os deuses para conseguir o que ele quer. Ele é cruel, inteligente e paciente, o que faz dele um vilão desafiador. Mas é isso, se vocês gostaram do vídeo, deixem o like, se inscrevam no canal para vocês receberem notificação quando a gente postar mais vídeos dessa série. Vejam as campanhas que a gente tem por aqui, as one-shots, e digam pra gente coisas que vocês querem ver por aqui. Até a próxima!